Olá pessoal, meu nome é Lucas e esse é o canal Irmãos Investidores. Nesse vídeo vamos continuar a análise de demonstrações financeiras e vamos passar por exemplo prático dos balanços. Aproveite para seguir o nosso canal, dê um like e vamos para o que interessa. Então vamos continuar com o nosso exemplo da Movida, uma grande locadora de veículos. Relembrando os últimos vídeos anteriores, é uma locadora por volta de 200 mil veículos, tem presença nacional. A gente olhou um pouquinho dos segmentos que ela atua, que é o RAC, o Rent a Car, que é aluguel de curto prazo para as pessoas fixas, e o GTF, que é a terceirização de frotas, que são contratos mais longos, geralmente para empresas. E agora a gente vai tentar entender com um exemplo prático os seus balanços. Vamos entrar no site de RI da companhia, que é o site de relações de investidores, que é justamente o canal. Cada companhia reúne as principais informações do seu modelo de negócios para demonstrar isso ao mercado. A gente entra, clica, vamos clicar aqui, vou deixar aqui na telinha para você ir acompanhando comigo e vamos tentar entrar aqui no 4T22, que é o último trimestre de 2022. Dessa forma, a gente tem os números acumulados do ano, a gente baixa o press release, que é uma divulgação ao mercado, e vamos ali na parte do balanço. Na última página desse release, a gente encontra o balanço. Vá lá. Mas Lucas, putz, que é esse monte de número? Cara, tem um monte de linha aqui, um monte de número, é milhão, bilhão. Que é isso? Eu não tô entendendo nada. Calma, meu amigo. Vamos por partes. Vamos lembrar que ninguém nasce sabendo jogar bola. A gente começa fazendo embaixadinha, treinamento de passe, treinamento de cruzamento, treinamento de cabeceio, e aos pouquinhos a gente vai dominando a arte da análise de crédito. A gente chama cada linha aqui de uma conta. É um termo técnico que cada conta da linha do balanço existe um valor, ele está representado ali em milhões. Dentro aqui do balanço, é só olhar no documento. A gente começa a tentar entender essas contas. Vamos lembrar o conceito do balanço? Ele segue a lei fundamental da contabilidade, que são os ativos igual os passivos mais o patrimônio líquido. Então vamos observar aqui, principalmente essa equação aqui. O que a gente está olhando? Está olhando que o total de ativos são 26 bilhões. Opa, esse 26 bilhões tem que estar do outro lado. Vamos olhar ali, passivo mais patrimônio líquido, também igual aos 26 milhões. Beleza, a gente fez aí um check. Agora vamos entrar na parte dos ativos. Quais são as principais contas do ativo da Movida? Primeiro, temos um caixa em torno de 550 milhões, mais os títulos e valores imobiliários. Se a gente soma os dois, é o caixa ou o equivalente de caixa, que nada mais é que o caixa que a companhia terminou o ano de 2022. Quanto que é? É uns 550 mais uns 6,3 bi. Vamos arredondar toda essa soma para perto de 7 bilhões de reais. Esse é o caixa da Movida. Uma segunda conta importante que a gente olha aqui no balanço são as contas a receber. Que é isso, Lucas? Contas a receber são boletos, são valores que a companhia tem a receber de seus clientes ou de seus fornecedores, cujo valor é de 1,2 bilhões, é uma conta também relevante. A gente desce mais um pouquinho, a gente tem o imobilizado disponibilizado para venda. O que é isso? A Movida é uma grande locadora de veículos, certo? Quais são os ativos principais dela? O que ela aluga? São os carros. Então é isso, é justamente isso. Os carros são esses ativos imobilizados para venda. Por que para venda? Porque lembra que eu falei que o modelo de negócio dela, ela compra o carro, ela aluga por seu cliente, depois vende como sendo novo, para dar o giro, e cada ano ela vai renovando essa frota e ela controla se ela vai crescer frota, se ela vai diminuir, depende do cenário, depende da disponibilidade de capital, enfim. Então o que é legal? Que legal que a gente começa a entender que cada número aqui do balanço existe um conceito, existe um ativo real, existe uma realidade atrás desses números. Só olhar os números, nada adianta. Se você olhar ali, quanto que é o caixa da companhia? 7 pi, tá, e daí? O que ela tem de total de 26 bi? Mas o que é esses 26 bilhões de ativo? É importante entender que por trás do número sempre existe significado. Essa é a arte de uma análise de crédito, uma boa análise de crédito. Pois bem, vamos continuar aqui. Então primeiro a gente passou aqui nas principais contas do ativo circulante. Mas Lucas, o que é esse volume gigantesco de mais de 15 bilhões de reais em ativo imobilizado? Então, meu caro investidor, a gente olhou em alguns vídeos anteriores e a gente descobriu que a companhia possui mais de 200 mil veículos. Se você fizer uma continha rapidinha, 200 mil veículos vezes um custo médio desse carro, que hoje deve estar na casa dos 70 mil reais, não vai dar algo tão longe disso. Pois é, a gente acabou de comprovar que esses ativos imobilizados são essa frota de veículos que a Movida possui. Essa frota tem um valor grandioso, certo? Sim. Essa frota, ela também pode ser considerada como uma gordurinha de ativos que a Movida tem em seu balanço. Se a gente considerar ativos imobilizados disponíveis para venda, que também é a frota, ela tem aí mais de 17 ou perto de
17 bilhões de reais em veículos. Então, no limite, se tudo der errado, ela tem 17 bilhões de reais que ela consegue alguma parte, em algum custo talvez um pouco desfavorável, mas ela consegue vender esses carros e trazer caixa em algum estresse. Isso é muito valioso para o crédito. Vou dar um exemplo. A companhia começou a ter algum problema, está aqui numa crise financeira, as pessoas alugando menos, o carro encareceu muito, está muito caro para ela comprar frota, enfim, um problema aí no setor da Movida e ela está precisando de 2 bilhões de caixa para pagar uma parcela de uma dívida, por exemplo, empréstimo que ela fez no mercado de capitais, você comprou e ela precisa pagar. No limite, ela consegue pegar parte dessa frota, são 200 mil carros, e vender através das suas lojas de seminovos. Mesmo que ela venda num preço não tão interessante, ela consegue fazer essa liquidez, gerar esses 2 bilhões de reais para pagar essa dívida. Então isso, para o crédito, para você que emprestou, para o credor, é muito importante. Beleza, Lucas, vamos olhar agora as principais contas do lado do passivo. No passivo circulante, a gente tem, a começar ali a primeira linha, a gente tem empréstimos, debêntures, risco sacado e um pouquinho mais embaixo ali, fornecedores são as principais contas dessa parte do passivo circulante. O que são empréstimos e debêntures? Debêntures é que você comprou. É uma dívida que a companhia emitiu no mercado de capitais, está ali na sua plataforma, você comprou aquela debênture e você tem direito a receber esses juros. Esse principal que ela emprestou, a Movida emprestou 2 bilhões de reais. Olha que interessante. Esse número que a gente olha aqui é esse instrumento que ela emitiu ao mercado e você comprou essa debênture. Se a gente ainda somar esse 1,4 bi, tô arredondando aqui, vou colocar na telinha para você acompanhando, mais os 400 e pouco de empréstimo, a gente tem aí perto de 1,8 bilhões de dívida no curto prazo. São dívidas que vencem em até um ano. Qual que é a outra grande conta no balanço circulante? São a linha de fornecedores. O que é isso, Lucas? Isso são contas que a companhia deve aos seus fornecedores em até um ano para ela pagar isso. Então a gente olhou aqui as principais contas do passivo circulante. Vamos descer agora para o passivo não circulante. De cara, o que chama atenção no nosso passivo não circulante da Movida são empréstimos e debêntures. Se a gente somar isso aí, são 6 em empréstimos, 9 em debêntures. Isso, 6 mais 9, 15. Mais 2, vamos arredondar do passivo circulante, são 17 bilhões em empréstimos, mais debêntures do curto e no longo prazo. Tudo isso é o que a gente chama de dívida bruta. É o tamanho da dívida total que a Movida tem com seus credores, incluindo você. Poxa, legal, Lucas, agora tô entendendo, mas qual que é o sentido aí de uma dívida de um lado, você tem um pouco o carro do outro? Pois é, meu caro investidor, os ativos são principalmente a frota de veículos e o caixa, mais a dívida que ela possui no mercado, porque ela empresta dinheiro para poder comprar esses carros, para poder crescer, então ela se financia com o mercado de capitais, com os credores, para gerar aqui esses ativos que são principalmente a frota de veículos. Por fim, meu amigo investidor, a gente vai para a última parte do balanço ainda em passivos, que é o patrimônio líquido. Lembrando do conceito de patrimônio líquido, ele é os ativos menos os passivos. Isso aqui no balanço da Movida dá em torno de 2,7 bilhões, vamos arredondar para 3 bilhões de reais. O que é isso? Isso é o capital alocado dos acionistas que estão nessa companhia. Então, em linhas gerais, o que a gente tem, meu caro investidor? A gente tem que como que a companhia financia os seus 26 bilhões de ativos. Como? Ela se financia com 3 bilhões de capital desses acionistas, que é o PL, é 3 bilhões, mais 23 bilhões de passivo, sendo que a maior parte desse passivo são os 17 bilhões de dívida bruta, porque ela emprestou do mercado. Então veja, tem um sentido aqui. Cada número aqui, qual que é a história que ele conta? Significa que ele tem 23 bilhões de passivo, mais 3 bilhões de dinheiro que o acionista colocou nessa companhia. Esses 26 financiam os 26 bilhões de ativos, que são principalmente os 7 bilhões de caixa e os 16 bilhões de frota de veículos. Poxa, Lucas, legal. Agora tá fazendo mais sentido. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas, não tô tão confiante. Meu caro investidor, fique à vontade de mandar suas dúvidas. Por favor, escreva aqui nos comentários. Será uma honra sanar todas as suas dúvidas para que a gente consiga construir essa jornada de conhecimento juntos. Eu quero agradecer o tempo que você passou com a gente. Eu sei, é difícil, não é fácil, são muitos números, são conceitos variados, às vezes complexo, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, meu amigo, é que isso aqui leva tempo. É um processo que ele demanda tempo, que são pequenas coisinhas e com prática você vai pegando isso. E eu tô aqui para isso, para te ajudar. E eu quero convidar vocês para o próximo vídeo que a gente vai continuar a análise dos balanços. Muito obrigado, um grande abraço.